Então, dando continuidade ao nosso evento, Voz e Perspectiva, vamos à nossa próxima palestra do dia, sobre mais um tema muito inspirador, que, como eu repito, também escolhido por nós. A nossa próxima apresentação é sobre como ser feliz e produtivo. Eu acho que está tudo muito relacionado, né? Precisamos organizar as nossas ideias, precisamos ser felizes e produtivos, tudo junto e misturado. Então eu quero que vocês recebam com muitos aplausos, entusiasmos e sorrisos a nossa colega Mara Roberta. Obrigada. Bom dia, pessoal. Bom dia. Vamos ao início. O passador está ali, Mara. Deu um spoiler Em cima aqui da mesa. no meu slide. É eu que passo aqui? É. Aí. Foi. Então, pessoal, meu nome é... Vou falar meu nome completo só para vocês verem o tanto que é grande. Mara Roberta Gonçalves dos Santos Neves Barbosa. Fala-me Deus. Quando eu casei, coloquei o Barbosa, colocar na discussão. E agora? Eu falei, coloca. Vamos lá. E eu tenho tido uma metáfora na minha vida, que é a metáfora da corrida. Você já viu quando você chega assim com o pessoal? E aí, como é que você tá? Como é que tá a vida? Corrida. O tempo inteiro com o número de peito para a próxima corrida. E eu vou trazer ao longo da minha palestra essa metáfora da corrida. E ao longo dessa metáfora, ao longo dessa jornada, eu aprendi, me deparei com essa frase que eu acho ela maravilhosa e eu gostaria que vocês repetissem comigo. Comece onde está, use o que você tem, faça o que puder. Repitam, por favor. Comece onde está, use o que você tem, faça o que você puder. O Arthur Ashe foi muito feliz em deixar esse registro para a gente pensar quando a gente fala em ser feliz e produtivo. E aqui eu quero trazer para vocês uma jornada com conceitos de ciência, filosofia e prática diária. Então, quando eu falo em ser feliz e produtivo, quero trazer um pouquinho agora essa parte sobre felicidade, perspectivas da felicidade. Eu sei que aqui nós temos vários psicólogos, estudantes de psicologia, e tem alguns conceitos que eu achei bem interessantes nesse acróstico do PERMA, que é a palavra sobre positividade. Ah, Mara, não é fácil ser feliz o tempo inteiro, mas que tal se eu for intencional em trazer positividade? Por vezes, quando eu falo em felicidade, eu também vou falar sobre engajamento. Eu estou aqui tão conectada que eu consigo estar junto com as pessoas, eu consigo concatenar as ideias e as coisas vão fluindo. Depois eu posso falar, dentro da psicologia, em relacionamentos saudáveis e significativos. Vocês se lembram daquele conceito que o professor Rodrigo trouxe em outra aula sobre Ikigai e a outra palavra que eu esqueci? Moai. Relacionamentos saudáveis e significativos. Quantos de nós temos esses relacionamentos saudáveis e significativos? E em seguida a psicologia também traz esse conceito de meaning, de propósito. Será que eu tenho propósito, significado na minha vida? E por fim, tem um termo chamado account. Eles criaram esse acróstico, tem hora que tem termos em português, em inglês, mas essa palavrinha account em inglês, ela significa assim, estabelecer metas e ter a sensação de progresso ao alcançá-la. Essa palavra sensação é muito importante. Eu tenho uma mente muito racional, muito objetiva, e por vezes eu preciso modular e trazer a sensação, não só a objetividade. Eu preciso que vocês percebam isso. Essa imagem aqui, lembra da metáfora da corrida? Eu estava na Maratona de Londres e eu sempre corri tirando fotos, tirando selfie. Eu corro muito devagar, mas eu percorro o caminho e eu chego. E antes da corrida, eu adoro dar um rolê para conhecer quem está por ali. Eu falei, cara, olha os cadeirantes ali. Fui lá tirar uma foto com eles, bati um papo com eles. E eu comecei a perceber a importância de trazer positividade, engajamento, relacionamentos significativos, propósito e ter essa sensação de progresso. E eu vou trazer para vocês o porquê disso na próxima etapa, quando eu falo na parte da filosofia. A psicologia tem esse acróstico, na filosofia nós temos duas palavras que eu não vou me adentrar tanto nos conceitos, que é sobre
hedonia e eudaimonia. A hedonia, eu acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar, que é sobre o prazer momentâneo, a ausência de dor. E a eudaimonia fala sobre o florescimento humano, a virtude, o sentido da vida. São conceitos da filosofia e eu acho muito abstrato, particularmente, quando a gente começa a falar sobre a felicidade, sobre esses conceitos. Mas, em relação à psicologia, nós temos uma visão diferente. E na terceira visão que eu quero trazer para vocês é a visão da neurociência. Eu adoro ela. Não me apresentei no começo, mas eu sou médica. Meu sotaque é goiano, eu sou lá de Goiânia, Goiás, com um R bem puxado. E quando eu me formei, eu queria ser cirurgiã. Só que, ao longo da minha vida, no meu 6º ano, eu descobri um negocinho no meu olho. Eu fui renovar a carteira de motorista. Quando eu fui renovar a carteira de motorista, o médico falou assim, lê essa letra aqui. Tá aqui, essa aqui. Não, fecha o olho, começa pelo direito. Quando eu fui ler no olho direito, eu não li. Eu não percebi aquela letra. Aí, pânico, terror e medo, porque ali se iniciou uma investigação, um diagnóstico, que depois se firmou como uma visão monocular. E essa visão monocular não me permitiu, não me deixou ser cirurgião, porque eu, com a minha mente super, ultra, mega racional, falei, eu não sei se esse negócio aqui pode piorar lá na frente, para que eu vou aprender a operar se eu não vou operar? Foi meio complicado e eu tive que girar essa chave, não foi rápido, eu tive um momento de muita frustração, porque eu me formei, e quando vocês conhecem o médico, qual que é a pergunta seguinte? Opera? Você é médico de quê? De quê? Médico.com? Não. Médico de quê? Qual a especialidade? E eu tive um tempo de limbo de médico sem especialidade, e ao longo desse tempo de limbo, eu passei um concurso aqui em Brasília. Na época, o concurso era só para médico formado. Eu passei, então, como médica de família e comunidade. E depois que eu entrei nesse concurso, eu era ainda residente em Goiânia. E eu vim para cá, eu trabalhava aqui e era residente em Goiânia, em saúde da família também. Tive um acidente na estrada e foi um caos. E ao longo desse caos, eu falei assim, cara, eu não quero essa vida para mim não, de lá e cá. E aí eu fui resolver fazer uma especialidade que eu sou hoje. Quer saber? Eu vou fazer medicina do trabalho para fazer concurso. Lá Brasília, a história do Brasília é concurso. Então eu vou fazer esse negócio aí. Então eu fui fazer pós-graduação, eu fazia em outra cidade, eu viajava. E depois eu fazia prova de título, porque tem que ter um título para ser reconhecido. E eu fiquei nessa história. Então hoje eu sou médica do trabalho, nada a ver com cirurgia. E a medicina do trabalho é um campo que une direito e medicina. Chato pra caramba, cheio de lei. E eu falei, como é que eu vou dar sentido para isso? E foi quando eu fui conhecer neurociência. E aqui eu trago outro ponto, outra perna, lá das 3, sobre definições de felicidade, que é a da neurociência sobre a dose. Gente, eu adoro isso, a nossa farmácia interna. Eu cheguei contei essa história toda para te falar da farmácia. Que nós temos dentro da gente mecanismos para produzir dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. E eu queria mostrar para vocês um pouquinho como que funciona. Por favor, levantem-se e formem duplas. E me ajudem no tempo. Eu vou ajudar vocês, assim, lá do fundo, 2 a 2. O Anthony com um colega do lado. Vamos fazendo duplas aqui rapidão. Dois. Quem está sem par, levanta a mão que eu faço a dupla rapidinho. Não é dupla. É dupla, um de frente para o outro, olhando para o outro. Tem alguém sozinho? Vou fazer com ela, então. Pode ser. Todo mundo de dupla, legal. Perfeito. E aí eu queria agora que vocês, de frente um para o outro, sobem as mãos. De frente um para o outro, eu quero só que vocês olhem um para o outro. Pode me esquecer aqui, só me escute. Olhe para essa pessoa e, com os olhos, sem falar nada, faça um elogio para ela. Sem falar nada, é só para olhar. É mentalmente. Mentalmente diga para essa pessoa o quanto ela é importante.
demorou a falar que era mentalmente. Eu falei, Mentalmente, diga para essa pessoa que ela é importante. E agora eu gostaria que vocês se aproximassem e dessem um abraço. E segura, não fala nada, só abraça e fica. Abraça e fica. Procura sentir o coração dessa pessoa. Agradece o abraço. Pode sentar. Então, mas a gente tem um tempo para seguir aqui. Quem aqui está se sentindo um pouquinho mais leve, mais feliz, mais tranquilo? Legal. Isso que a gente fez é um exercício para trabalhar ocitocina, para trabalhar confiança. Quando a gente abraça, quando a gente olha no olho, quem aqui não precisa de ter confiança nos relacionamentos? Quantos aqui, às vezes, na pressa, deixaram de olhar no olho? Deixaram de desacelerar? Então, a gente consegue trazer dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina, que, em geral, é o combo da felicidade, por falta de prática. Até a natureza entende o valor do abraço. O que está faltando para a gente se abraçar hoje em dia? E lembra que eu falei para vocês que eu já corri bastante, mas hoje ando devagar porque já tive pressa. E para quem é da corrida, existem várias distâncias. Eu comecei caminhando, percorrendo distâncias. E o meu perfil é aquele de qual é o alvo maior? Eu quero alcançar esse alvo maior. E aí dentro da corrida eu falei, tá, legal, a maratona é difícil, eu vou fazer esse negócio. Aí depois de correr a maratona, não, tem uma maratona que chama Majors. Alguém aqui já ouviu falar dessas maratonas? São as 6 principais maratonas, que agora são 8, gente. Spoiler. E nessa medalha aqui, a gente percorre as 6 principais maratonas. Essa daqui é de Chicago, Berlim, Nova York. Essa aqui é Londres, Boston e Tóquio, no Japão. É difícil demais percorrer isso. Mas lembra da história de como ser feliz e produtivo? Quando eu peguei essa medalha, eu percebi algo na minha vida. Que nem tudo fazia sentido. O meu porquê não estava muito alinhado e me deu uma tristeza. Só que eu aprendi que para chegar aqui, a corrida me ensinou a produtividade estratégica. Foi lá que eu aprendi esse mecanismo que eu preciso gerenciar minha energia, gerenciar meu foco e não apenas o meu tempo. E por vezes, eu preciso entender qual hora que eu vou render mais. Quando a gente está fazendo uma planilha de treinos, é preciso que a gente cumpra o combinado. Eu tenho que percorrer 5 km, 10 km, eu preciso treinar velocidades, eu preciso treinar movimentos, mas tem hora que vai dar certo. Tem hora que é difícil seguir isso. Então eu preciso saber aonde que eu vou ter mais energia. No começo do dia, no final do dia. Eu tenho na minha mente, vocês também têm isso, ciclos de foco, ciclos que eu preciso dar pausa. E alguém aqui já ouviu falar da regra de Pareto, 80-20? Eu preciso entender o que importa. Porque em cima do que importa, eu vou dar mais energia. 80% de resultado só com 20% de esforço focado. E aí, como a colega trouxe uma jornada, ser feliz e produtivo também tem a ver com jornada. E nessa jornada eu quero que vocês entendam que existem etapas, passos. Nós tivemos algumas paradas adiante, e nessa etapa eu gosto muito do conceito de inteligência emocional, do coaching integral sistêmico, porque ela também traz isso, né? Estado atual, onde eu estou? O que está rolando aqui? Estado desejado, aonde eu quero chegar? E depois eu vou traçar um caminho, uma ferramenta. Só que eu chego na ferramenta, logo de cara, tem etapas. E nessa etapa da consciência, eu quero trazer para vocês alguns conceitos, eu vou voltar aqui agora nesses conceitos, que é esse daqui, ó. Mudei a ordem aqui só para trazer isso. Quando eu falo sobre ser feliz e produtivo, eu preciso ter uma consciência sobre algumas áreas da minha vida. Eu sei que, se alguém aqui já estudou inteligência emocional, sabe que várias metodologias falam sobre várias áreas da vida. A que eu conheci trata de 11 áreas. Não tem certo, não tem errado, mas tem aquilo que pode fazer sentido na sua vida, e isso que fez muito sentido na minha vida. Quando eu fui trabalhar
entender a autoavaliação sistêmica, o sistema de vida, existe uma área da minha vida que é a vida espiritual. Como é que eu tenho tido relação com algo maior do que eu? Eu sou cristã e para mim escrachada é relação com Deus. Como é que eu tenho tido desenvolvido esse tempo com Deus? E tudo aqui eu vou perguntar para vocês. Quanto tempo você dedica nessa área? A pergunta-chave é essa. Quanto tempo você dedica? Depois, pilar parentes. Como é que está a sua relação? Quanto tempo você dedica com seus pais e irmãos? Depois, pilar conjugal. Como é que está a relação com o seu cônjuge? Ah, mas não tem ninguém. Beleza, como é que está o sentimento em relação a isso? Depois vem a relação com os filhos. Quanto tempo você tem dedicado para ter relacionamento de qualidade com seus filhos? Você tem tempo para brincar, rolar no chão, parar tudo, larga o celular, ou bora. Gente, eu sou casada com militar, eu sou militar, imagina o rolê que é a questão do tempo lá em casa. Mas eu sou intencional em dedicar tempo possível que eu tenho para eles. Depois, pilar social, amigos e lazer. Quanto tempo você tem dedicado no dia, na semana, no mês para divertir, para sair com os amigos? Saúde. Quanto tempo você dedica para praticar atividade física, para fazer check-up, para construir uma alimentação saudável? Servir, esse pilar, eu nem sabia que existia na vida. O quanto que você dedica tempo para fazer a diferença na vida de alguém? Depois, pilar intelectual. Quanto tempo você dedica para construir, buscar novas informações e colocar em prática? Crescer para a próxima etapa. Só o fato de vocês estarem aqui, vocês estão desenvolvendo essa área do pilar intelectual. Depois, vida financeira. Gente, que fuzuê que é a questão de você não saber gerenciar o seu tempo, o seu recurso financeiro. Tem gente que se endivida por falta de conhecimento. Às vezes não olha extrato bancário, não olha fatura de cartão de crédito. Quanto tempo você dedica para a sua vida profissional, para o crescimento profissional? E por fim, pilar emocional. Será que você consegue perceber como é que estão suas emoções, seus sentimentos hoje? E aí quando a gente volta para aquela etapa da consciência, para eu chegar nas minhas ferramentas para alcançar o meu sucesso, eu preciso trazer o conceito de autorresponsabilidade, e esse é um ponto importante. A autorresponsabilidade é a crença, a certeza que cada um tem a vida que merece. Tudo é resultado. Quando eu vim para vocês trazer o pitch desse livrinho de bolso, literalmente, a autorresponsabilidade, ele vai trazer essa chave de sucesso para você saber que tudo bem, cheguei até aqui, mas eu posso ir adiante, eu posso fazer diferente. E ela tem vários conceitos, 2 pressupostos, 6 leis, 9 competências, mas eu não quero trazer isso, eu quero reforçar com vocês esses 2 pressupostos. Olha só, todos temos os recursos que precisamos para prosperar e sermos felizes. Qual o recurso? Tempo e relacionamento. Todo mundo aqui tem 24 horas por dia ou alguém tem diferente? E recurso, relacionamento. E aqui é o nosso ouro, a nossa chave. Quanto tempo eu dedico para transformar, para ser intencional com os meus relacionamentos? E o segundo pressuposto é: se alguém pôde, você também pode. Eu fiz questão de colocar aquele slide para você saber que eu já fui obesa e sedentária. Já pesei 98 quilos, mas a corrida me transformou. Talvez se você tenha alguma dificuldade, é possível. Eu vou pedir só para poder mudar, para sumir o meu tempo ali, mas está vendo, até o tempo paralisou para eu terminar minha palestra, que legal. Eu já fui obesa e sedentária, mas eu também aprendi a cuidar da minha saúde. Lembra que eu falei da questão da visão? Por muito tempo eu reclamava que a minha visão não prestava, era ruim. Visão monocular, você tem um olho, o outro olho enxerga. Quando eu parei de reclamar e passei a agradecer, eu fui conhecer o mundo dos cegos. Esse aqui é o seu Hélio Vicente, foi um paciente que eu atendi lá no Paranoá. E ele disse: doutora, fiquei sabendo que a senhora corre, eu vim te mostrar minhas medalhas aqui, ó. Abriu um negocinho lá, mostrou um monte de medalha. Eu convidei ele para correr comigo. E antes de eu entrar na corporação em 2018, eu fui ser guia do cego. E não é que o homem ganhou o troféu de PCD? Foi um negócio maravilhoso. Olha a roupa de corredor dele. Gente, era uma calça, jeans e um tênis. E o cara corria. Quantos anos ele tinha? Essa idade aqui, eu acho que ele estava com 50 e poucos. Cara, maravilhoso, assim. E aí eu aprendi, nesse filtro de autorresponsabilidade, algumas leis que são, na verdade, filtros de comportamento.
Se é para criticar os outros, cale-se. Segunda lei, se é para reclamar, dê sugestão. Terceira lei, se é para buscar culpados, busque solução. Quarta lei da autorresponsabilidade, se é para se fazer de vítima, faça de vencedor. E essa eu acho maravilhosa, porque que atira a primeira pedra quem não tem problema, quem não tem dificuldade, mas que tal eu olhar na possibilidade, o que pode ser feito? Quinta lei, se é para justificar os seus erros, aprenda com eles. E sexta lei, se é para julgar as pessoas, julgue suas atitudes. Nós não somos falhos, não somos errados, mas nós temos comportamentos passíveis de mudança. Então eu gosto muito dessas leis, porque elas são filtros para a gente poder seguir adiante. E o último conceito que eu quero trazer para vocês é sobre teorema da satisfação. Lembra que eu fiz no meu pitch sobre a fórmula da produtividade, a fórmula do sucesso? Tudo que eu faço vai demorar um tempo, não vai? Eu vou demorar um tempo para escovar o dente, eu vou demorar um tempo para fazer atividade física, eu vou demorar um tempo para cozinhar. E esse tempo é a minha performance. Só que essa performance tem que estar alinhada com aquelas áreas da vida. E o que eu faço? Quanto tempo eu demoro fazendo aquilo que eu faço? E eu preciso começar a ser intencional em gerenciar a expectativa. Gerenciar a expectativa com o meu esposo, gerenciar a expectativa no trabalho, gerenciar a expectativa eu comigo mesmo com as minhas cobranças. Porque eu tenho um rol de coisas para fazer. Nesse rol de coisas para fazer, quanto tempo demora? Lembra que eu tenho todos os recursos? Como eu gerencio o meu tempo? E eu preciso passar a cada vez mais fazer menos para ter tempo de ociosidade, que a gente precisa dessa pausa também. E à medida que eu simplesmente cumpro expectativas, performo conforme expectativa, eu já agrado, eu já vou satisfazer. E eu preciso começar a trazer isso para a vida. Ah, mas eu não estou dando conta de fazer isso, isso e isso. Eu consigo delegar? Delegue. A gestão da expectativa vai me ajudar a não ter burnout, a não pipocar, a não entrar na UTI da vida. Certo? E eu queria agradecer para vocês. Quando eu cheguei naquela parte da maratona, eu era solteira e não tinha filhos. Então eu não dedicava muito tempo nessas áreas. Só que, depois que eu me casei, eu vi a profundidade da necessidade do tempo dedicado para o pilar conjugal, para o meu esposo. E essas minhas maravilhosas preciosidades, o Benício e a Roberta aqui também. Eu trabalho em 2 vínculos, mas quando eu chego em casa, meu tempo é todo para eles. Depois que eles dormem, a gente vai gerenciando. E uma coisa importante, aquelas 11 áreas não precisam ser uma de cada vez. Eu consigo, em um momento, trabalhar várias áreas. Quantos aqui não estão trabalhando o pilar social, o conhecimento, trabalhando as emoções? Então, cada vez mais, se eu for intencional, eu consigo ser feliz e produtivo. E eu quero agradecer a paciência de vocês. E eu gostaria de presentear o professor com esse livro. Muito obrigada. Que água? Já pode ficar aí. Você Eu sei. quer um pouquinho de água? Eu quero. Cadê essa garrafinha? Está aqui do lado. Essa é É vermelha. Malco quente é apelido aqui. Ah, Já desenrolou. Palmas para a Mara mais uma vez. Eu vou pedir para você falar mais um pouco. Eu quero saber como foi a experiência de apresentar, de acordo com a sua estratégia de apresentação. O que você pensou, como seria e como você sentiu agora que foi. Então, esse é um tema que eu falo dele há muito tempo. Eu gosto muito desse tema, ele toca muito no meu coração. Então, o cerne dele sempre existiu. Mas modular em 20 minutos, modular para a plateia, resumir as histórias, para mim, na verdade, foi bem desafiador. Na história da gestão do tempo, entre eu ter sido escolhida na semana passada e sentar para fazer os slides, igual a Lúcia falou, eu fiz isso aqui anteontem. E o tempo para treinar as 10 vezes, ele não foi priorizado, porque ele sempre existiu.
Então, na verdade, esse foi o melhor que eu consegui entregar diante das situações. E ontem à noite, durante o Jogo do Brasil, eu tive que fazer uma opção. Eu falei, eu preciso me preparar. E eu estou fazendo, não sei se vocês viram no último slide ali, eu estou fazendo alguns cursos na igreja. Um chama Mulher Única e o outro Experiência do Lar. E aqui eu só descobri que eu tenho que fazer mais coisa ainda. E como que eu vou fazer isso? Eu falei, tá bom. Aí ontem, o jogo tem 90 minutos. Meu esposo só fala assim, entra pro quarto e tranca a porta. Eu me viro aqui, eu só escutando os gritos, choro, não sei o que lá. Mas eu falei, vai dar certo. Aí eu fui fazer as 2 lições que tinha do Mulher Única, a tarefa, e depois eu fui repassar os slides. Gravei o áudio para ver quanto tempo que ia dar. Aí deu 17 minutos ontem. Sem nenhum estresse, porta fechada, deu certo. Mas, quando chegou aqui, lá logo no primeiro slide eu já mudei a forma de apresentar, porque eu quis passar para vocês um pouquinho da minha experiência para gerar essa conexão. Aquele ciclo da jornada do herói, eu tenho vários na minha vida, e eu acabei trazendo um aqui, mas tem outros. E eu falei, tá tudo certo. Eu só lembrei do seu slide sobre as pílulas. Tem uma pílula, 2 pílulas, 3 pílulas, eu tenho uma caixa de pílula aqui, mas eu só trouxe 1,5 para vocês. Então, basicamente, foi ao longo da apresentação aqui eu resolvi mudar, tanto é que você percebeu que eu fui no slide e voltei. Eu já mudei a ordem aqui. Mas é porque o tempo tinha passado. Quando eu fui fazer atividade com vocês, extrapolou um pouquinho o tempo, eu tive que voltar e dar uma ajustada. Meu Deus, ela não precisou ir no banheiro para mudar, foi no palco mesmo. Tá melhor que você, hein? Não, e é assim mesmo, a apresentação na hora. Que bom que você seguiu essa intuição. Então, isso serve para todo mundo. Quando a gente sente, junto com a audiência, que determinado tema às vezes é mais relevante do que você tinha planejado, não tem problema nenhum você dar maior importância ou lembrar de uma história que você considera mais válida para aquela situação e ajustar ali mesmo. O que pode acontecer é, às vezes, poxa, esse slide que não é tão importante está aqui, você fala, olha, quem se interessar melhor, vou deixar aqui meu e-mail, vou compartilhar o vídeo, depois a gente fala mais sobre esse tema para quem se interessar. Mas esse julgamento do palestrante, ele é fundamental. Então, que bom que você fez isso. Tem um slide que você fala da dose, que você fez a dinâmica aqui, que você não teve tempo de explicá-lo muito bem, né? Do neurotransmissor, do resultado. Foi intencional por conta do tempo. Eu quis mais trazer a experiência do que os conceitos. E aí eu fiquei na dúvida sobre isso. Se eu não vou falar, se eu preciso colocar. Porque às vezes, como é um assunto novo, aí ficou o texto e se eu falar o texto. Porque aqui ele atrapalhou a mensagem. Porque aqui tem conceitos, tem informações, e quando você passa sem explicar, aí as pessoas às vezes ficam sem entender, isso atrapalha a recepção, né? Então seria melhor você tira isso daqui, deixa só a imagem com o título, e você faz a dinâmica que você falar tá válido, ou se você colocar, você explicar, explicar minimamente. Foi esse o outro lado que eu falei assim, será que eu vou colocar, será que eu tiro? Só que aí no ambiente controlado deu tempo, aqui não deu tempo. E quando eu vi a Lúcia com o slide dela, eu falei, ixi, coloquei coisa demais. É isso, lembrar, cada palestra vai se complementando. Lembra do simples é mais, menos é mais. E é isso, poucas palavras, mais imagens, isso ajuda e as pessoas não percebem tanto a questão de acelerar. Eu gostei muito no início, quando você começou, quem aqui sente que tem uma vida corrida? A partir dessa afirmação, você já conseguiu se conectar com o público. Eita, eu tenho a vida corrida, você também tem? Então, você pode falar comigo. Isso já ajuda as pessoas a quebrarem uma primeira barreira. Então, essa introdução foi excelente para gerar conexão com o público.
conseguir essa intimidade. Talvez só faltou a pausa, falando agora da modulação vocal. Eu estou invertendo, normalmente eu falo de corpo, voz e conteúdo, eu inverti. Falei do conteúdo, agora eu estou indo para a voz, depois eu vou para o corpo. Aí aqui faltou a pausa. Você falou, eu tive a sensação de que eu sempre correndo para resolver várias coisas. Quem aqui também já sentiu assim, que a vida está corrida? E aí dá o tempo para a plateia, olha no olho das pessoas, fala, nossa, assim. E aí isso vai deixar essa memória mais forte para você seguir. Então aqui eu senti a falta da pausa. E aí, depois você veio para a comparação da psicologia com a filosofia, veio aqui para a neurociência com a atividade, e depois você acelerou bastante, porque você viu que o tempo estava apertado. E aí, nesse momento, quando você vê que tem muita coisa e tem pouco tempo, talvez você realmente pular alguns slides e falar, pessoal, realmente... Vou ter que pular algumas coisas aqui, mas é melhor eu reforçar o que é essencial do que eu querer falar tudo. E aí você fala, quem se sentir interessado, a gente conversa lá no coffee break, eu vou mandar os slides aí no grupo, vocês podem me mandar as perguntas e eu complemento, ou vou postar uma palestra de 30 minutos no YouTube, quem quiser assista. E é impressionante a quantidade de histórias que você tem. De fato, é uma heroína e tanto. Então, foram muitas histórias interessantes. Então, a sua contação de histórias foi muito boa. De você trazer o fato e depois trazer a reflexão sobre aquele fato. Ficou muito boa. E eu falei, caramba, aqui eu vi que era... É o que você prometeu, né? A trilha do sucesso e a fórmula no final. E a fórmula no final. Foi. Então a gente ficou com essa... É o próximo filme. Com essa sede aqui. Faltou um pouquinho mais de tempo. Ainda assim, foi rico o que você trouxe. Que aqui faltaram pausas também, falta da modulação vocal, mas como você queria cumprir o tempo e trazer informação, ficou mais difícil de absorver. Mas ainda assim... Nesse ponto aqui, professor, desculpa, eu falei assim, mentalmente eu falei assim, eu vou cumprir o tempo ou eu vou entregar a mensagem, eu vou fazer mais ou menos um negócio. Porque quando ela assim, ela ficou agoniada quando o tempo estava passando assim, tá dando isso aqui. Aí quando eu vi, assim, 19, eu vou finalizar isso aqui para não ficar solto, e aí depois eu vou seguir. Então eu fiquei no meio. Eu tomei essa decisão bem aqui mesmo. E qual foi o tempo total? 22. 22 ainda está elegante, está tudo bem. 22 ali 10%, mais que isso já fica ruim para a organização do evento, né, como um todo. Inclusive, eu só tenho 1 minuto. Eu só tenho 1 minuto. Você falou no momento ali, quando você trouxe esse ponto, você estava ali acelerado, mas você falou, cada um tem a vida que merece, que é uma frase forte, você falou sussurrando. E aí eu falei, olha aí, ela não mudou a velocidade, mas ela conseguiu sussurrar quando eu trouxe essa frase. Cada um tem a vida que merece. E foi fantástico ver a reação do pessoal. Pegar o olho assim. Então você conseguiu, né, trazer com outra qualidade sonora essa frase, que ficou muito bom. E a questão da postura, da linguagem corporal, eu vi você muito, né, voltada para o slide, aqui pensando nas escolhas e tal. Então, tente ir para uma linha na diagonal. Mesmo quando você quiser olhar o slide, você olha daqui, lembra o que você vai dizer e se conecta com as pessoas, né, para você não ficar muito tempo nisso de lembrar, de olhar, de explicar.
Então, quando quiser olhar para o slide, veja se seu pé está direcionado para a audiência e esses ombros abertos aqui, você vai conseguir olhar para cá e todo mundo aqui está te vendo. Então, porque quando a gente se fecha aqui, eu já estou tirando, né, as pessoas aqui já não vão me ver muito, a gente perde essas informações não verbais. Então, tentar manter essa diagonal para você ver e já está mais fácil aqui desconectar com a audiência. Enfim, só detalhes, muito obrigado pela incrível palestra. Palmas para a Mara mais uma vez. E agora, para encerrar esse primeiro bloco, vou convidar a Lili, que também está arrasando. Palmas para a Lili mais uma vez. Após essas duas apresentações brilhantes, chegou outro momento esperado também, que é o do nosso coffee break. Então, convido a todos para se direcionar ao espaço Raquel de Queiroz, que fica aqui atrás, quem não souber.